25 anos do nosso Código de Trânsito brasileiro. Dá para comemorar? Ah, que pergunta capciosa, né? Acho que sim, Silvio. Na verdade, quando a gente começa a pensar em estabilidade da legislação, é sempre positivo, né? As pessoas vão se acostumando com aquelas regras. A única parte ruim, né, apesar de que um quarto de século, né, é algo que pesa, é pensar que o Código de Trânsito já passou por 43 alterações, né, desde 1997, que entrou em vigor em 98, então, ou seja, 25 anos da publicação da lei, que aconteceu no dia 23 de setembro de 1997. E dessas 43 leis, né, que, como eu digo, às vezes transformaram o CTB quase que num Michael Jackson, né, porque foi mudando completamente a proposta inicial, sob, de novo, aquelas alegações, né, de questões muito maiores, salvar vidas, e aí acabou que deu uma misturada e tornando, de uma certa forma, quase inexequível determinadas premissas, né, especialmente aquelas que buscam a segurança no trânsito. Mas o que chama atenção a alguns dados, Silvio, é justamente o fato de que o código anterior, que era de 66, ele teve aproximadamente lá 850, 870 resoluções durante a sua vigência até 98, né, janeiro de 98. Já o Código de Trânsito já computa 979 resoluções. Difícil para quem atua no trânsito. Mas aí não é só as resoluções, são as deliberações, as portarias, né, isso em âmbito federal, e depois a gente desce aqui para a nossa província, tem os CETRANs, que editam resoluções, né, tem os órgãos municipais que têm as suas portarias também, as suas determinações. Então é bem complicado se manter atualizado e não é muito difícil, né, a gente não conseguir acompanhar toda essa evolução legislativa. Obviamente, está aqui uma profissional que atua com essa área junto, né? Eu estou festejando os 25 anos de Código de Trânsito com uma especialidade nessa área. Mas eu fico pensando, como é que o juiz vai saber tudo isso? Então, a chance de se cometer alguma injustiça, inclusive, em relação a essas autuações que não deveriam acontecer, né? A grande maioria, às vezes, até são justas, mas tem um percentual ali de autuações que são irregulares, e para essas a gente precisava ter não apenas as jaris, né, bem atuantes, como também o próprio Poder Judiciário sabedor dessa legislação toda que mudou. Então, respondendo a tua pergunta, Silvio, eu acho que sim, a gente comemora, né, pelo fato de que pelo menos não mudou a legislação até então, do ponto de vista, ainda é o mesmo código, não foi feito nenhuma alteração da legislação, apesar das 43 leis. Mas, né, me parece que ainda temos muito que melhorar, especialmente quando a gente fala de educação para o trânsito, de fiscalização, né, e, obviamente, quando a gente fala de engenharia, porque se não ocorrer o esforço desses 3 pilares, a gente, com certeza, não vai conseguir atingir a meta, né, que é diminuir em 50% o número de mortes no trânsito nos próximos 10 anos, ou seja, a nova década de ação por trânsito, aí até 2030, ela visa isso, entender que nenhuma morte é aceitável. Então, que vida longa aí o nosso CTB e que ele consiga ser aplicado aí na sua integralidade, fazendo justiça, obviamente. Eu acho que é esse o principal... Perfeito. Essa legislação, a primeira, foi de 1966, não é isso? Depois até 97. Eu te pergunto o seguinte, quando começou lá, quando foi editado em 97, e a aplicação começou na prática em 98, né? Janeiro de 98? Isso. Quantos veículos nós tínhamos naquela época? Tem esse dado e temos agora, porque na verdade isso aí tudo contribuiu para a complexidade das vias, novas vias, o volume de carros, enfim, uma série de coisas que acabaram se tornando complexo e exigindo uma legislação à altura. Eu não tenho esse dado, Silvio, mas eu tenho o dado da quantidade de motoristas hoje habilitados. Nós estamos computando aí 61 milhões de motoristas. E dá para se dizer que apenas 2% deles são os que cometem infrações. Então, ou seja, a grande maioria dos motoristas habilitados hoje no país... São como o Pugina, como o Eduardo aqui. Exato. Que não cometem infrações ainda, não estão aí quase entrando no cadastro do bom motorista, né, do bom condutor. Então, o percentual é muito pequeno daqueles que não
respeito às regras de trânsito. Então, acho que só por isso, dá para comemorar, Silvio, né? Dá para comemorar.